Professor, qual a avaliação que o senhor faz sobre a possível influência sobre a esquerda mundial da crescente polarização que opõe hoje os Estados Unidos à aliança entre a China e a Rússia? Bem, ela é extremamente perigosa porque, se a gente ler o que está a ser escrito nos Estados Unidos, por exemplo, no Foreign Affairs, é que esta guerra é para ser fria até ao final da década e provavelmente depois há uma guerra quente. Nas guerras quentes, o que acontece nas outras guerras dos Estados Unidos é assim: provocam guerras em todo o mundo porque as vidas humanas americanas são muito poucas as que morrem, porque as guerras nunca são em território americano, porque está defendido, até agora, estava defendido por dois mares, dois oceanos, não é? As guerras são, na Europa, 70 milhões de mortos no século XX e agora não sabemos quantas na Ucrânia, se realmente se justificar, se vier a dar a guerra na Ucrânia. Portanto, é muito perigoso, sobretudo pelo seguinte, é que os Estados Unidos, que isso é verdade, aí o Schumpeter tinha toda a razão, o capitalismo não consegue planear, e o Polanyi, aliás, na Great Transformation, o capitalismo não sabe planear, porque tem a lógica do lucro a curto prazo. Portanto, pessoal, realmente, planear em português de Portugal é planejar. É planejar, exatamente. É, exatamente. Às vezes tem que fazer a tradução. As duas línguas na mesma língua. Pois, não sabe planejar, e portanto, como não sabe planejar, obviamente, o que acontece é exatamente isso, quer dizer, acontece que realmente ele esteve tão atascado no Médio Oriente para segurar o petróleo que realmente se esqueceu do avanço da China e da conversão que a China estava a ter desde 1978. E hoje, como as empresas norte-americanas estavam cegas, neoliberais, por empobrecer os trabalhadores americanos, levando as indústrias para a China para pagar muito menos, por isso é que os nossos computadores custam tão baixo, tão barato, obviamente que levaram ao fortalecimento da China. A China hoje tem domínio. A China no ano passado já publicou mais trabalhos científicos que os Estados Unidos. A China vai ser a primeira, já é hoje a primeira economia do mundo, provavelmente. E tem qualquer dia um per capita igual aos Estados Unidos. Quer dizer, tem avanços cibernéticos agora muito superiores aos Estados Unidos. E no que dizem a poder naval, também está muito avançada. Quer dizer, isto é altamente perigoso para o mundo, para os chineses, obviamente, e para os americanos. E para todos nós. Porquê? Porque a Europa agora, que tinha antes alguma discussão, alguma pretensão de ser uma potência, não é nada. É um detalhe. Os Estados Unidos estão a provocar uma guerra na Ucrânia contra a vontade dos europeus e dos ucranianos, do Ocidente, do Oriente. A favor, obviamente, dos ucranianos do Ocidente. São dois países no mesmo país. E estão a fazer isso, a provocar uma provocação ao Putin, e claro, também favorece o Putin, pois claro. Mas a provocação vem deles. Toda a gente se lembra dos mísseis de 1962 em Cuba. Qual foi a reação dos Estados Unidos? Ameaçaram com guerra nuclear e agora criticam o Putin. Não faz sentido nenhum, meu caro. Eu acho que a gente está num momento muito perigoso. O que é que isto vai dar? Alimento das extremas-direitas, por alimento dos nacionalismos, dos proteccionismos, dos conservadorismos, perda total das ideias internacionalistas. Também já não conseguimos reunir um Fórum Social Mundial hoje, porque é cada vez mais difícil aos movimentos viajarem, não só pela pandemia, mas pelos vistos antiterroristas e de segurança, etc. Quer dizer, nós estamos a entrar num período um bocado complicado e, portanto, temos que pensar muito prudentemente, como eu dizia num livro, também foi publicado aí, Conhecimento Prudente para uma Vida Decente. Temos que pensar prudentemente e as tais teorias da transição têm que olhar bem para a nossa realidade. E quando o Breno fala de capitalismo, eu estou sempre a falar capitalismo, racismo e sexismo, porque não existe uma sem a outra. E, portanto, é isso que a gente tem que meter na cabeça. O senhor considera, apenas para detalhar, o senhor considera que a tensão em curso na Ucrânia, entre Moscou e a OTAN e os Estados Unidos, poderá ter reflexos mais duradouros sobre o cenário internacional? Uma aventura guerreira do Ocidente, dos Estados Unidos, contra a Rússia na Ucrânia, poderia produzir uma situação semelhante da Primeira Guerra Mundial, por exemplo? Não, acho que é difícil neste momento. Nós não temos deste lado uma potência realmente do tipo da que tínhamos aqui na Europa, do Hitler ou das tropas
imperiais também da Rússia, no caso da Primeira Guerra Mundial. Não é a mesma coisa, mas é muito perigoso, obviamente. E porquê é que é perigoso? Porque os Estados Unidos são basicamente um império em declínio e que todos os presidentes dos Estados Unidos, quando veem em causa a sua agenda interna, provocam uma guerra. Todos eles provocaram guerras. O Obama, o Bush, todos eles. Um é o Iraque, depois veio o Obama, vai para a Líbia, vai para o Afeganistão. Todos eles provocam uma guerra. Porque a guerra é a única maneira. Os Estados Unidos foram um país criados na violência. Tem que ver, é um país que matou, dizimou os povos indígenas. É uma colónia não descolonizada. Está ensopada em sangue, Breno. Portanto, o sangue para eles, desde que seja o alheio, não seja o deles, sentem-se protegidos. Veja que quando vem um vírus que os ataca, eles que podem destruir o mundo 3 ou 4 vezes, com armamento técnico, foram capazes de defender de um vírus, de uma coisinha pequenina, nano tamanho? Não. Porque não estão tão vulneráveis quanto os outros, não é? Agora, pensam que são invulneráveis. E, portanto, exportam a guerra. E agora estão a fazer isto para quê? Fundamentalmente, porque se houver uma guerra na Europa, veja o seguinte, a Ucrânia depende 70% do gás russo. 70%. A Alemanha depende 39%. A Itália, 30%. Imagine se há uma ruptura do fornecimento. Quem é que vai fornecer o gás natural na Europa? Obviamente os Estados Unidos. Mais caro. Compreende? É por isso que o Brasil agora explora o petróleo, mas depois não faz a destilação do petróleo e produz gasolina, tem que importar mais cara. Meu caro, isto é tão claro como água, quer dizer, não escondem, que é fundamentalmente estratégia de sobrevivência para os Estados Unidos, económica para as empresas. Foi assim que eles destruíram o Lava Jato, foi feito parte da mesma lógica, destruíram tudo que compita com as empresas norte-americanas. Uma Odebrecht podia, obviamente, competir. Já não compete, não é? Alstom podia competir, já não compete, não é? Portanto, é esta a lógica que está no terreno. Isto é imperialismo puro e duro, numa altura em que as forças de esquerda não gostam de falar de imperialismo, às vezes já falam de capitalismo e falam de mercado, economia de mercado. Qual economia de mercado? É capitalismo, racismo e sexismo, é o que nós temos neste momento. Temos que lutar contra os três ao mesmo tempo.